Você já se perguntou quanta energia o chat GPT consome só para te responder boa tarde? Pois é, talvez seja melhor repensar antes de dar oi para um robô. Quando a gente pensa em IA, muita gente pensa em mágica. Você digita, a resposta aparece. Mas por trás de tudo isso, tem data center gigantesco funcionando 24 horas por dia. E isso consome mais energia do que muitas cidades inteiras por aí. Você acredita? Para uma IA aprender, ela precisa ser treinada com milhões ou até bilhões de dados. Isso é feito em supercomputadores, ou melhor, em data centers, que são prédios cheios de máquinas poderosas trabalhando dia e noite. Só para treinar um modelo como o ChatGPT-3, por exemplo, foram consumidos mais de 1.287 megawatts por hora. Isso equivale à energia de uma casa média por 120 anos. Mas o consumo de energia não para no treinamento. Cada vez que você pede uma resposta no chat GPT ou cria uma imagem no Midjourney, os servidores processam isso em tempo real. Com milhões de pessoas usando a IA todos os dias, o impacto se multiplica. Estudos estimam que um único prompt em IA consome de 10 a 100 vezes mais energia que uma busca no Google. Então é por isso que você não deve ficar dando bom dia, boa tarde ou boa noite para o chat GPT, por exemplo, porque eu sei que você faz isso e ele não vai te poupar do mesmo jeito quando dominar o mundo. É brincadeira. Mas imagina o seguinte, supercomputadores trabalhando dia e noite. Isso gera muito calor e para não fritar tudo é preciso esfriar essas máquinas. E é aí que entra outro gasto de energia. Ou seja, o consumo não é só para funcionar, mas também para resfriar. Vamos ver as principais formas de como acontece isso. A forma mais comum é o ventilador e ar-condicionado, como se fosse uma casa, só que com 20 mil computadores dentro. Esse sistema mantém o ar circulando entre os servidores, mas é menos eficiente e mais cara em termos energéticos. E também precisa de uma grande estrutura para a circulação e refrigeração desse ar quente. O resfriamento líquido usa água ou fluidos especiais que passam pelos chips, bem mais eficiente que o ar, pois líquidos conduzem melhor o calor. Desta forma, pode ser direto no chip ou imersão total, ou seja, as máquinas ficam submersas em fluido isolante que absorve o calor. Essa é a mais top, resfriamento por imersão. Os servidores ficam totalmente imersos em líquidos não condutivos. É ideal para IA, pois permite a operação de máquinas mais potentes com menos gasto energético, reduzindo drasticamente a necessidade de ar condicionado. O resfriamento evaporativo evapora a água para esfriar. Este usa menos energia, mas usa muita água, o que pode ser um problema em regiões secas. O resfriamento por localização estratégica permite que data centers sejam construídos em lugares naturalmente frios, como a Islândia, por exemplo, só para aproveitar o clima gelado e economizar energia. Até que é uma boa ideia, né? O clima ajuda a resfriar equipamentos de forma natural, reduzindo custos e consumo energético. A própria IA também pode ajudar no resfriamento. Algumas empresas já usam inteligência artificial para gerenciar a refrigeração. A IA analisa, por exemplo, dados em tempo real e ajusta a ventilação e o fluxo de energia. O Google reduziu 40% do consumo energético de seus sistemas usando a IA. Além dela, surgiram novas pesquisas e tecnologias como o resfriamento magnético, ou seja, materiais com nanotecnologia ou até chips autorradiantes que dissipam calor sozinhos, mas estão em desenvolvimento. A IA pode ser incrível, mas como este custo invisível impacta? Treinar modelos grandes pode emitir centenas de toneladas de CO2, e isso contribui diretamente para o aquecimento global. Ou seja, quanto mais usamos a IA sem critério, maior é a nossa pegada de carbono digital. Data centers já respondem por cerca de 2% do consumo global de eletricidade, rivalizando com a aviação. Além da energia elétrica, os sistemas de IA também consomem muita água para resfriar os servidores, como vimos anteriormente. Treinar apenas um modelo pode usar até 10 milhões de litros de água. Para você ter uma ideia, a cada 100 palavras geradas, podem necessitar de cerca de meio litro de água. O crescimento acelerado da IA também está pressionando as redes elétricas. Em lugares como Virgínia do Norte, nos Estados Unidos, já há alerta de sobrecarga por causa da concentração de data centers.
E isso pode gerar apagões, aumento na conta de luz e até atrasos em obras de serviços públicos. Até 2027, 40% dos data centers focados em IA podem enfrentar restrições por falta de energia. Outro ponto crítico é que os chips GPUs usados em IA precisam de minerais raros, como o lítio e o cobalto, cuja extração é poluente e perigosa. E quando os chips ficam obsoletos, ou seja, sem uso, o lixo eletrônico aumenta, trazendo problemas de descarte, contaminação e exploração de trabalhadores. Tudo isso é muito complicado. Na verdade, é realmente extremamente complicado. Mas diante de todo o cenário, algumas soluções e caminhos mais sustentáveis estão surgindo. Grandes empresas estão migrando para a energia limpa. Empresas como Google, Microsoft, Amazon têm investido em energia solar, eólica e hidrelétrica. Modelos de IA mais eficientes que gastam menos energia. Mas a próxima vez que você conversar com uma IA, lembre-se, ela não é só inteligente, ela também é uma devoradora de energia. E se você quer continuar usando a IA, sem culpa, use com propósito, apoie empresas que investem em energia limpa e para de ficar mandando aquele kkk para o chat GPT toda hora. Para vocês não esquecerem disso, fiquem com a minha frase inspirada no ProErd. Tecnologia com consciência é o caminho. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para mais conteúdo sobre inteligência artificial.